Muito bem, nós sabemos que em cada cidade que o apóstolo Paulo passava, levando a mensagem, é claro, o inimigo não estava satisfeito. Onde Paulo ia, havia um tumulto feito, ora pelos judeus, ora pelos pagãos, ora pelos judeus nas sinagogas, ora pelos pagãos, insuflado também pelos judeus. E Paulo vai de cidade em cidade, sendo expulso, sendo apedrejado, sendo perseguido. Ele foi um perseguidor, agora ele está sendo perseguido. Nós sabemos que a igreja, desde os seus primórdios, ela enfrentou perseguição. Hoje, nós vemos a perseguição, a igreja perseguida nas nações fechadas ao Evangelho. Nações que não querem saber de Jesus, nações que estão totalmente cheias de leis, de programas que impedem que a palavra de Deus seja difundida. Leis para impedir missionários, a entrada de missionários, leis para impedir que a palavra de Deus ali esteja, leis para impedir que o povo daquela nação possa receber pela internet, pelo rádio, pela televisão, possa receber a palavra de Deus. Mas a palavra não está algemada. Mas Deus é maravilhoso e fiel, e cada coração que se abre para receber o Senhor, para buscar o Senhor, Ele se revela. Ele se revela em sonhos, em visões. Deus se revela através das coisas mais inusitadas. Deus se revela. E isto é maravilhoso, este amor poderoso de Deus. A história da igreja é assim, é cheia de histórias maravilhosas, de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Quantas pessoas tiveram um encontro com o Senhor lendo as Escrituras? Ganharam uma Bíblia e, através da leitura da Bíblia, tiveram seus olhos abertos e puderam ver Jesus e receber a salvação. Quantas pessoas? Quantos, através de um testemunho, através de ver a atuação, a ação ou a reação de um cristão, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, diante de situações, diante de perseguições, ao ver aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus agindo com serenidade, com paz, com perdão, com amor, então se convertem. E Deus vai salvando, e o Senhor vai chamando, e todo aquele que crê, todo aquele que o aceita, ele pode se tornar e ele se torna filho de Deus, aos que creem no seu nome. Bem, vamos ver então o apóstolo Paulo nesta viagem missionária, o que vai acontecer, para onde Paulo vai. Atos, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Vamos parar aqui um pouquinho. Que tumulto foi esse? Esse tumulto foi quando um homem chamado Demétrio, que ganhava dinheiro fazendo imagens da deusa Diana ou Ártemis dos Efésios, aquele homem reuniu os ourives da cidade e disse: olha, a nossa profissão está caindo em descrédito desde que esse homem chegou aqui, Paulo de Tarso. Ele está pregando sobre Jesus, ele está fazendo a nossa profissão e a nossa religião cair em descrédito. As pessoas não estão crendo mais em Diana, não estão crendo mais nos nossos deuses. E se cair em descrédito, o que vai ser da nossa profissão? Quem vai comprar os nichos de Diana? Quem vai comprar as imagens, os templos de prata? Quem vai comprar?
E então houve um tumulto, juntou uma grande multidão e foi para o teatro e começaram a gritar por quase 2 horas, grande a Diana dos Efésios. E então o escrivão da cidade é que conseguiu apaziguar a multidão e dissolver aquela assembleia, mas aqui diz, cessado o tumulto. Quando aquilo tudo passou, Paulo mandou chamar os discípulos. Vamos reunir a igreja. Vamos fazer um feedback de tudo o que aconteceu. Venham cá, venham todos. Vamos orar. Vamos estar juntos. Como é importante ser igreja. Estar junto em todo o tempo. Orar em toda e qualquer circunstância. Buscar o Senhor. Paulo reuniu todo mundo e, tendo-os confortado, se despediu deles. Paulo disse, olha, eu sei que esse tumulto todo, eles queriam me pegar, mas eu não vou ficar aqui mais tempo, vocês continuem. Paulo ora e orienta cada um. Você cuide do seu ministério, você, minha irmã, lidera aí as mulheres, ensine as mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos. Você que está trabalhando com os jovens, cuide bem deles, leva-os a orar, a buscar o Senhor, a ter uma vida santa, uma vida reta. E que se casem no Senhor em santidade e pureza. Você vai liderar a igreja como pastor, como presbítero, como líder, que você seja fiel, íntegro e cumpra o seu ministério. E assim Paulo orientou os irmãos. Assim Paulo orientou a igreja, a cada um, depois de tê-los confortado, se despediu, indo para a Macedônia. E lá na Macedônia diz que ele atravessou aquelas terras, ou seja, Paulo foi por terra. Paulo foi caminho de muitos dias, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Ele foi então para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Foi muito bom que naquela época o mundo, o cenário mundial, estava preparado para receber a palavra de Deus e difundi-la, porque eles tinham uma só linguagem, todos falavam grego. Paulo então atravessava a Ásia Menor, a Macedônia, indo para a Europa, o norte da África, falando grego. Todos entendiam grego. Era uma língua universal naquela época. Paulo vai para a Grécia e ali ele fica durante 3 meses. 3 meses ali. Vamos continuar a leitura, diz assim: tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois de dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. Vemos aqui no texto como que Lucas está ali junto de Paulo e Lucas anota tudo. Lucas escreve tudo. Cada passo que a igreja dá, ele escreve na história de Atos. Você sabia que a sua história está sendo escrita? Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, você está escrevendo a sua história. Está escrevendo a história da igreja, se você está alinhado com o trono de Deus. Se você é um pastor, se você é um presbítero, um diácono, um líder de célula, um chefe de família, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alinhado com o trono, você está escrevendo história, a história da igreja do fim. Estamos escrevendo, tudo é registrado, cada decisão é registrada. E aqui
Lucas está escrevendo, e ele disse que quando Paulo está ali na Grécia, naqueles 3 meses, houve uma conspiração por parte dos judeus. É sempre assim. Onde Paulo vai, os judeus ali estão para incomodar, para perseguir. Paulo, então, ele vai novamente ser perseguido. Houve uma conspiração. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Paulo teve uma direção, ele queria ir numa direção, mas aquela conspiração fazia com que ele tivesse de tomar outra direção, para segurança. Mas até nisto nós vemos os propósitos de Deus, cuidando de Paulo, orientando, trazendo a direção em todo o tempo. E aqui fala da equipe dele. Quem acompanhou Paulo até a Ásia? Sópater, de Bereia. Bereia, os irmãos avaliaram tudo que Paulo dizia nas Escrituras. E aqui fala que Sópater, de Bereia, era filho de Pirro. Pirro deve ser também um cristão. Sópater, Aristarco II, de Tessalônica. Gaio, de Derbe. Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. 7 discípulos, 7 colunas, 7 homens de Deus estavam acompanhando Paulo até a Ásia. E diz que depois eles passaram uma semana em Filipos. Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Ali está Lucas, Paulo e mais 7 discípulos. 7 homens de Deus. 7 que vão naquela caminhada, aquela jornada, rindo, brincando, como Jesus com seus 12. Pregando, ensinando, curando, trazendo o reino de Deus. Isto é assim caminhava a igreja primitiva. Isto era a igreja. E você? E sua vida? Tem sido assim também? Uma jornada, uma missão? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Te entrego minha vida, meu coração, tudo o que sou, tudo o que tenho. O que eu quero é Te amar, Te servir, Te obedecer. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a andar em Tua presença, a glorificar o Teu nome, a fazer a Tua vontade. Eis-me aqui. Te dou meu coração, Te dou, Senhor, todo o meu viver para fazer aquilo que Tu queres. Vem sobre mim com Teu Espírito Santo, inunda o meu ser e capacita-me para fazer a Tua obra. Pai, que cada pessoa que nos assiste, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, velhos, cada um seja tocado pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade, para estar no centro do Teu querer, para ser uma bênção em Tuas mãos. Abençoamos cada um, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.